Gente, só eu mesmo. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí no som? Então tá bom. Então vamos fazer uma Sim. prece. Ó, pelo menos o time está ótimo, né? Que bom, Paty. Aqui, vamos fazer uma oração então para a gente iniciar. Querido Mestre Jesus, espiritualidade, amiga aqui presente, que acompanha o trabalho da casa, que acompanha o trabalho de sexta. Nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar o Evangelho. Pedimos as boas inspirações do alto para que a gente possa conectar com essa mensagem divina. Pedimos também que ilumine e inspire o nosso palestrante para que consiga trazer as mensagens que o Senhor deseja que a gente ouça, que a gente participe. Esteja sempre conosco, que na nossa vida seja sempre feita a vontade de Deus. Sim seja, graças a Deus. Gente, hoje é o Luiz Sérgio, que graças a Deus ele está aqui, já estava, e eu lá fora esperando ele. Por isso que atrasou, tá? A louca sou eu. Pediram para falar daquela frase de Jesus Cristo. Aquela, não vim destruir a lei. Todo mundo já é familiarizado com ela, ou não é? Não vim destruir a lei e os profetas, mas dar cumprimento. Isso, gente, essa frase de Jesus, ela é de uma importância tal para quem está aí como se diria antigamente, nas fileiras do Espiritismo, porque Jesus falou isso porque ele estava tendo problema. Ele estava tendo problema com o quê? Com aquilo que já estava estabelecido, em termos de lei, em termos de costume, em termos de ordem. Então, nesse aspecto, Jesus estava sendo considerado pelos constituídos como um revolucionário, como um excessivamente progressista, um cara fora da caixa. E Jesus negava essa assertiva a respeito dele. Ele dizia: não, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela, eu vim fazer com que ela valha, com que ela seja realizada. Pessoal, como assim? É porque uns mil e tantos anos antes de Jesus, Moisés, escolhido pela espiritualidade superior, para chegar aqui no plano físico, porque o povo judeu era o único povo que, em termos de povo, acreditava no Deus único, e receberia as 10 leis dos 10 mandamentos famosos, né? E por que que veio num povo que acreditava no Deus único? Porque você imagina essas 10 leis sendo recebidas por uma sibilina, uma síbila, ou então uma profeta romana. Em Roma havia tantos deuses. Então, a hora que eu falo assim, olha, o meu Deus fala não matarás. Ah, meu Deus fala que tem problema não, meu Deus é Júpiter, pode matar à vontade. Quer dizer, não se civilizaria. Então, com isso, houve essa questão de serem revelados os 10 mandamentos num povo que acreditava num Deus único, né? Mas existe um problema, o nível de barbárie da humanidade. Porque as verdades, se Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa verdade tem que ser colocada pedagogicamente para a humanidade. Um povo muito bárbaro, que era o que nós éramos naquela época, não suportaria uma lei interiorizada. O que que eu estou querendo dizer com lei interiorizada? Vamos pegar aqui os freudianos, os psicologistas. Freud dizia o seguinte, que nós temos uma espécie de subdivisão na nossa consciência, que é o id, o ego e o superego. Né? O superego seria as nossas noções superiores, a nossa moralidade superior, as regras superiores que fazem com que possamos ser mais civilizados. A humanidade não tinha superego na época de Moisés. A humanidade teria, então,
o que os psicólogos freudianos diriam entre 3 e 5 anos de idade, quando começa a formar o superego. E para isso vem o Moisés, colocando de fora para dentro as leis. E vocês veem que os 10 mandamentos é cheio de não, né, gente? Tem os 8, não, 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 não. Olha a tapa na mão, olha aqui, não põe a mão na tomada, porque está lidando com crianças. A criança, antes dos 3 anos de idade, dizem os técnicos, ela não tendo o superego formado, ela não sente culpa pelas coisas erradas que ela faz. Ela vai fazendo coisa errada. Manda ela, menininho de 3 anos, limpar ali, ele limpa ela debaixo do carpete, põe sujeira lá e opa, tudo bem. Até que tem que ter uma mãe, um pai, que começa a dar essas noções superiores. Você não pode fazer isso. E nessa de falar você não pode fazer isso, não, 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 não há muita explicação técnica. Não é? Porque você não vai chegar para uma criança e falar assim, não põe a mão na tomada. Por quê? Porque a diferença de potencial, segundo volts, né? E os seus amperes, que inclusive é um grande historiador, não tem razão. Você fala assim, simplesmente não põe a mão na tomada. Mas basta fazer isso com crianças, gente? Não. As crianças chegavam para Moisés e falavam assim, pois é, você mandou lá os 10 mandamentos, não matar. Matei, e daí? Tô bem de vida. Coisa que só acontecia antigamente. Hoje, graças a Deus, né, gente? Não tem esse problema das pessoas matarem e não se sentirem culpadas. Mas nessa época de primitivismo, né, as pessoas tinham esse problema de matava. Aí, o que o Moisés teve que fazer? Ele teve que escrever de punho próprio outras leis que sancionariam, né? Grosso modo, matou, então vai ser morto. Roubou, corta a mão. Essas leis não são leis divinas. Essas leis Jesus não veio cumpri-las. Ao contrário, ele veio modificá-las a todas, praticamente. Mas aos 10 mandamentos, que são as leis divinas, Jesus falou, essas eu não vim destruir. Eu vim dar cumprimento. E Jesus veio dizer como é que é difícil dar cumprimento a essas leis. Não é nada fácil. Lembra do mancebo rico? O mancebo rico era um religioso que chegou para Jesus e falou assim, né, estou parafraseando aqui, Jesus, olha, fala aí alguma coisa bem legal da eternidade, porque eu já faço tudo. Para mim já é, você já faz tudo? Ah, claro. Aí Jesus pergunta, então tá, você, né, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Cadê aquele rapaz que está conversando comigo aqui, o mancebo rico? Né? Foi embora, né? Mostrando que esses 10 mandamentos não são tão fáceis assim, que a única pessoa que tinha cumprido aqueles 10 mandamentos até aquele momento na Terra era ele, Jesus Cristo. Mas aí é que está o problema. Qual que é o problema de Jesus Cristo nesse particular? Os religiosos. Porque eles já se sentem cumpridores da lei. Certo, gente? Então, vocês viram um palestrante tipo eu aqui na frente, não pense que eu penso não, viu? Estou aqui por causa, né, circunstâncias e contingências. Mas muita gente pode, né, o religioso em geral, Jesus não implicava com ninguém. Jesus não reprochava ninguém, nem as mulheres da chamada vida fácil, nem os ladrões, mas ele reprochava os religiosos. Ai de vós, fariseus, né? Sepulcros caiados de branco por fora, cheios de imundície por dentro. Mas por quê? É porque nós gostamos muito da matéria, gostamos de fazê-la instituída. E nós temos aqui um grande conflito entre que é o instituído, que são os religiosos da época de Jesus, a ordem estabelecida, e o instituinte, que é o Jesus fazendo uma nova instituição. Ele dando um upgrade no processo pedagógico. Ele falando assim, né, Mateus capítulo 5, aos antigos era dito, não matarás. Eu hoje, porém, vos digo, se você se encolerizar contra o próximo, você já é réu de juízo. E hoje a medicina, a ciência fala, se você começa a se encolerizar demais, já vem doença grave aí. Você está sendo réu de juízo. Se você se incomodar demais com o outro, já vem doença grave aí. Já vem hipoglicemia, etc, etc e tal. Mas porque você é réu de juízo.
Mas isso Jesus já falava lá há 2000 anos, mostrando que Jesus não veio fundar uma religião dogmática, externalista, como os fariseus pensavam que era. Ele veio trazer a ciência da alma, né? Existe uma lição aqui do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, chamada Cristãos, né? E nessa lição, ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, cristãos, questão, 161. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus toda hora, gente, queria fazer um upgrade, trazer a lei que estava de fora para dentro, a religião que era uma coisa externalista, ir ao culto, ir à igreja, ir ao centro, tomar água fluídica, né, benzer, tomar passe, receber espírito. E além disso, maravilha, continuemos fazendo isso. Jesus falava até com os fariseus, continua fazendo essas coisas todas, mas faz o que é essencial. Não deixa de fazer o que é o essencial. Porque Jesus não veio desmanchar uma ordem e uma tradição boa que já estava estabelecida, mas ele veio dar sentido a ela. Então, quando ele dizia não matarás, então, olha, vocês ouviram lá atrás, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo hoje, 1000 e tantos anos depois, que aquele que se encolerizar contra o próximo já é o juízo. Quer dizer, ele está trazendo a noção do id, do ego, para o superego. E internalizando aquilo que os psicólogos dizem que acontece quando você é criança e o pai começa a internalizar as leis, para quando você estiver na adolescência, aquilo ali, você não vai assim burlar a vigilância, tipo assim, não vou lavar as mãos antes de comer, não, né? Não, você já sente que você tem que fazer aquilo ali faz parte do seu arcabouço civilizacional. E isso é internalização da lei. E é isso que Jesus estava querendo fazer, internalização da lei. Quando a mulher adulta foi pega lá, né, pessoal pronto para apedrejá-la, aí Jesus falou, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Ou seja, pensa, criatura. Pensa, internalize a lei para você não ser legalista. Por isso que o apóstolo Paulo, que havia sido um legalista, um rabino da nação judaica, ele começou a perceber que Jesus ele não era legalista. Ele não vivia de obras da lei. Por isso ele faz sempre essa distinção, né? Não vivamos de obras da lei, vivamos em Jesus Cristo, que é amor, não é? Misericórdia, compaixão. Então, aqui nesse primeiro capítulo, no primeiro versículo aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, se a vossa justiça não exceder a dos religiosos da nossa época, que são religiosos externalistas, que fazem muito bem o culto externo, que fazem muito bem, gente, não estou falando só dos cristãos de tradução romana, não, nós espíritas podemos entrar nessa tranquilamente. Eu venho aqui, bato esse ponto aqui, ó, plim, palestra feita, vida que segue lá fora, vamos, entendeu? Tudo que é físico pode virar isso aqui. E o Emmanuel, obrigado, foi até o Marcos que me indicou essa lição, uma lição maravilhosa, sempre gostei dela. Ele diz o seguinte, comentário de Emmanuel, os escribas e os fariseus, doutores da lei mosaica, né, gente? Não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Porque de tanto Jesus, vamos dizer assim, espezinhar, entre aspas, os fariseus, a gente pensa, o pessoal deve ser uns demônios, né? Os fariseus devem ser pessoas más. Não, 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 não. Eles não eram, esses eram ao contrário. Você pode enfileirar aqui 10 pessoas de bem da sociedade mineira, em que nós aplaudiríamos, mas talvez Jesus chegasse e falava assim, de vocês eu não gosto. De vocês eu não gosto. Mas como? Uma pessoa de ilibada reputação, boa família, bem constituído, papapá, papapá. Isso eram os fariseus, gente. E o Emmanuel continua.
cumpriam deveres públicos e privados. Ou seja, nem imposto de renda eles falseavam. Não, sem sonegação. Respeitavam as leis estabelecidas, ou seja, pessoas legais, no sentido da lei. Reverenciavam a revelação divina, religiosos, pessoas que se dedicam, né, com afinco aos processos dogmáticos da religião estabelecida. Atendiam aos preceitos da fé. Jejuavam, ou seja, não eram, né, glutões apegados à matéria. Pagavam impostos. Não exploravam o povo. Ou seja, eram pessoas honestas. Pensa bem, por que Jesus ficava tão assim com ai de vós, fariseus? As prostitutas e os publicanos chegarão antes de vós no reino de Deus. Como é que se explica uma coisa dessa? Como é que você explica uma coisa dessas? Hã? Ladies and gentlemen. Brabo, né? Como é que os nossos olhos muitas vezes não têm força espiritual de ver, né? Naturalmente, Jesus, em casa deveriam ser excelentes mordomos do conforto familiar. É o famoso põe tudo dentro de casa. Alguém de nós reclamaria de uma pessoa assim? Alguém de nós ousaria falar mal de uma pessoa assim? O dono do planeta, Jesus Christ, falou. E o tempo todo pegavam. Eles não faça como eles. Faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Aí o Emmanuel completa. Entretanto, para um emissário celeste, Jesus Cristo, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Orgulho, vaidade, presunção. 3 sinais de alerta para qualquer personalidade. O orgulho de casta, de raça, de classe. Se você detecta isso em si próprio ou no seu amigo, todos dois ou você precisam de oração e de atenção, porque a vida vai te ralar para você parar com esse orgulho algum dia. A vida vai te fazer suar. Ah, mas eu fui sempre orgulhoso, vivi muito bem esta vida. Calma, existem várias vidas. Existem várias vidas. E Jesus não está aqui para matar ninguém de sofrimento, não. É muita misericórdia sobre a qual nós vivemos. Mas depois de 4 encarnações na mordomia, como está lá na parábola do mordomo infiel, a gente pode enfrentar umas 3, 4 encarnações aí de uma relação, né, ingente, para que a gente possa aprender uma tal da humildade. São esses conhecimentos que repelem, ou dizem, que fazem com que as pessoas sintam meio uma certa ojeriza do Espiritismo. Mas acreditamos ser uma verdade, porque mesmo Jesus disse a cada um segundo as suas obras, não é? Então ele está dizendo que adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. Repetir fórmulas verbais. Blá, 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 blá. Jesus mesmo disse, não é pela quantidade de palavras que você pronuncia que você vai ser... Presta atenção que Jesus fala, gente. Não é pela quantidade de palavras que você diz que você vai ser ouvido por Deus. Mas tudo bem, né? Então, repetiam fórmulas verbais no culto à prece e, todavia, não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam. Por que orgulho falso? Porque não tinha motivo mesmo de ter orgulho, já que eram pessoas tão imperfeitas ou mais que qualquer um. Só que os espíritos mais velhos, os espíritos espertos,
eles, eles podem enganar perfeitamente as pessoas. Os centros espíritas que se previnam, porque muitas vezes chega, né, pelo centro espírita, isso já vi, uma pessoa capaz, com uma capacidade enorme de eloquência, de capacidade né, prolatória, de discurso, mas uma pessoa com intenções das mais débeis. E se as pessoas dentro da casa espírita não tiverem o mínimo desse critério moral superior, aceita essa pessoa e ela acaba com a casa, né? Aliás, o Allan Kardec fala uma coisa muito interessante que eu acho que devia estar na Constituição de todos os centros espíritas. Ele fala assim: uma pessoa que quiser ser sócio do centro, do grupo espírita, uma pessoa que quer crescer lá, e de repente ela consegue chegar numa diretoria. Tudo bem, você tem aquela via sacra, você já fez campanha do quilo, você já fez, né, sopa, você já participou de reunião mediúnica, você já participou da distribuição do pãozinho de queijo, sei lá o que for, agora você já pode ser um presidente. Mas o Allan Kardec fala, essa pessoa tem que ter se pronunciado constantemente, mostrado o seu coração desde o princípio. Eu estou falando isso porque uma vez chegou um rapaz, amigo meu, eu falei, Sérgio, nós colocamos um senhor lá no nosso centro espírita, o cara estava lá há 8 anos, poxa, a gente pensou que, né, que ele... E ele acabou chegando na presidência, é o único que tinha mais de 60 anos de idade, tinha tempo disponível, nós não tínhamos, e ele acabou com o centro. Em 2 semanas, criou divisões, é, acabou com tarefas importantes, e tivemos que fazer o impeachment dele. Tiraram, esqueceram a Constituição do Senhor, pô, sai daí, por favor, né? Mas por quê? Olha o Allan Kardec falando assim, veja se a pessoa se pronuncia constantemente, mostrando o seu coração, né? Então, Emmanuel está dizendo aqui, olha, falso orgulho de pedestal para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Olha só. Se a pessoa é religiosa, se ela está se comprometendo diretamente com o amor cristão que é incondicional. Quando se fala amor incondicional aqui, vamos ousar discordar daquele filósofo Cortella, a gente admira muito, que ele falou que o amor incondicional é... Não, acho que ele entendeu mal, nossa opinião, o amor incondicional não é um amor de você aceitar tudo o que as pessoas façam como correto, não. É que não importa o que elas façam de correto ou incorreto, você as acolher, não é? E mostrar para ela o que é certo, o que é errado, mas acolhendo-a, né? Então ele está dizendo que isso que seria a atitude deles, que eles tinham a noção da lei dos profetas, então a obrigação deles de amar o próximo, de compreender, de perdoar, era maior do que o do povo. Mas não é o que eles faziam. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. É o esquema da religião mercantilista. Aliás, gente, nós somos muito assim, né? Outro dia encontrei, né, Lívia, no supermercado com uma antiga aluna minha, falando, Sérgio, eu vi lá no Facebook que você é espírita. Eu falei, que legal. Eu fiquei pensando, o que vai ser agora? Um tapa, né? Mas eu estou tanto necessitado do espiritismo, preciso de ir num centro. Eu estou com um problema nas promissórias aí, né? E a situação, incluindo da minha loja lá, não tá legal. Eu falei, Alma, eu vou fazer o seguinte: que tal você adquirir o Diário do Comércio, né? Mas não sei se o espiritismo vai te dar exatamente, diretamente isso, não. Então, eles raciocinavam perfeitamente no quadro dos seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. E esse que é o problema. Ele não veio destruir as leis de Moisés, mas veio destruir o velho padrão de vida estabelecido, inclusive pelos religiosos. Aí que pega. Gente, o espiritismo não foge disso, não. Eu lidei muito com jovem, não lidei? O Sussu sabe disso, né, Sussu? Chuchu, desculpa. Eu cheguei uma vez que eu ajoelhei, pedi a Deus, que eu senti a barra.
Sentia barra porque eu era uma pessoa muito idealista, sempre fui. E eu falava do jeito que eu falo aqui com vocês, falava de espiritismo com muito entusiasmo. Mas depois eu fui ver, eu falei com Jesus assim: Jesus, eu não tenho cacife para ser Sócrates. Você sabe por que que Sócrates foi obrigado a beber cicuta? Ele estava desviando a juventude de Atenas com a doutrina dele, né? E eu falei assim, não, tá difícil de lidar com os jovens filhos dos espíritas, porque de repente vi o pai espírita falava assim para mim, olha, não tô sabendo o que vocês estão estudando aqui não, mas eu não tô gostando não, viu, Sérgio? Porque meu filho era o rei da balada, tomava todas, fazia, né? Pegava todas, e agora tá lá com violãozinho para cá, violãozinho para lá, cantando musiquinha do Irmão Só, Irmão Lu. Que é isso? O que você tá fazendo, meu filho, pô? Ixi, olha, eu não ensinei essa música, não. Deve ter escutado em algum lugar aí, né? Os outros falaram assim: a minha filha, de Sérgio, ela era uma menina assim, retada de competitiva, né? Furava o olho de todo mundo lá na empresa, agora tá toda, sabe? Era para ser promovida, cedeu o lugar para uma melhor que ela achou que era melhor que isso. Não estou entendendo esse negócio de espiritismo, não. Pais espíritas. Aí eu falei: olha, não é fácil, não, né? Você ficar falando com jovens, porque o espiritismo, gente, ele balança as estruturas da sociedade, ele não vem mexer com conjuntura. Ele não é uma doutrina conjuntural. E é isso que a gente custa entender. Não estou falando só dos pais espíritas, eu também, gente. Tem certas coisas falando que não é fácil você aceitar. Então a gente se torna espírita na medida, isso é uma ousadia em relação ao que Allan Kardec falou, que o espírito é aquele que faz esforços para se modificar moralmente. Mas, acima de tudo, antes disso, antes dos nossos esforços de nos modificar moralmente, o que nos torna espíritas, no meu aprendizado hoje, é o nível de aceitação do currículo. Que muitos de nós podemos ser espíritas, católicos, cristãos, mas aceitar o currículo, só aceitar, só falar assim, tá bom, é isso aqui. Não cheguei lá ainda. É o que eu falo para vocês aqui. Eu estou falando de coisas de altíssimo nível. E é por isso que o espiritismo, na minha opinião, é tão recusado e tão pouco aceito, na minha opinião, até muitas vezes por nós espíritas, e tão pouco aceito, porque ele traz uma moral. Quem fala isso não sou eu, palavra de Kardec, uma moral tão superior que, se não formos humildes, a gente vai falseá-la. Se a gente não for humilde, né, eu vou falsear o espiritismo para outros cantos. E aí, gente, o que que acontece? Aliás, deixa eu terminar o texto do Emmanuel aqui, que é muito bonito. Ele fala assim: o cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Porque se a gente for fazer isso, a gente vai adaptar a doutrina espírita aos meus interesses pessoais, o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, o sanatmadharmismo, o vedismo, tudo meus interesses pessoais. Ele não veio para isso. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós. Então, o que que aconteceu? Voltando aqui, né, a questão da lei, Jesus chegou e estabeleceu um upgrade, uma proposta didática pedagógica diferenciada para nós. E ele veio estudar, ele veio ensinar relacionamento humano. Ele não veio ensinar espiritualidade, não tínhamos condição para isso. Vocês lembram aquele caso daquele aluno meu protestante que chegou para mim e falou assim: Luiz Sérgio, fiquei sabendo que você é. Ele não conseguia ter coragem de pronunciar a palavra. Não, não, peraí, por que você não tem nem coragem? Fala a palavra espírita. Não, você não é, fiquei sabendo que você. Bom, eu não sou psicógrafo. Aí eu tentei forçar ele a falar a palavra espírita, mas não teve coragem, não. Pecaminoso, né? Então,
Eu falei, sim, sou espírita. Você até tem noção de evangelho, uma noção assim até apreciável. Mas espírita, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho até, né, até lógica a reencarnação. Falou de espiritismo, o pessoal já lembra da reencarnação direta, né? Eu até acho lógica a encarnação, mas não está na Bíblia. Mas você acha que está tudo na Bíblia? Até a física quântica? Tudo está lá na Bíblia? Tudo na Bíblia. Então por que Jesus disse, muito tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar? No Evangelho de João. Foi exatamente quando ele prometeu um consolador. Uhum. Uhum. Elias não tinha que voltar. Aí Jesus fala assim, olha, ele já voltou e fizeram com ele o que vão fazer comigo. E é interessante, parece que e eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Isso. Interessante. Só que nas entrelinhas. Não, o Marcos, se bem que nem tanto nas entrelinhas, né? O Marcos está falando que existem sim menções de Jesus sobre a encarnação no Novo Testamento. O problema, gente, é que a religião estabelecida, ela traz um viés, que é um verdadeiro caminho da roça, o caminho neuronal de interpretação da Bíblia milenar. E foi isso que Jesus enfrentou, e foi por isso que ele foi crucificado, porque o pessoal falava o quê? Você não está seguindo a Torá. Você está curando no sábado, a Torá fala não pode trabalhar no sábado. Você está curando em nome de Beelzebu. Você está curando em nome do demônio. Quantos médiuns espíritas não tiveram essa alcunha de endemoniados? Nós repetimos tudo. Mas o espiritismo, ele veio trazer vou dizer assim, um motto, né? Ele veio trazer um slogan que é igual ao de Jesus. Ele vem dizer, eu não vim destruir a ciência, nem as religiões, mas eu vim trazer um conhecimento da alma, que é um conhecimento que Jesus já propunha, sem poder falar abertamente sobre ele, mas a humanidade não sobreviverá sem este conhecimento, que é o do Consolador prometido por Jesus, conhecimento dos Espíritos, porque eles vieram sem interesses pessoais, sem interesses políticos, culturais. Os Espíritos vieram com esse objetivo. E 1.800 anos depois de Jesus Cristo veio um movimento mundial. Nossa amiga Elisa costuma muito citar o Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, que também era espírita, e diz o seguinte, que não houve movimento mais importante depois de Jesus do que aquele movimento das mesas girantes e da mediunidade naquela época do século passado. E, se não me engano, Pedro cita Josué em Atos dos Apóstolos, dizendo, nos últimos dias derramarei do meu espírito por sobre toda a carne. O cumprimento dessa promessa foi realizado no século XIX. Nós espíritas, nós cristãos brasileiros temos uma dívida grave em relação a esta revelação, a esse movimento mundial, que hoje parece ter até desaparecido da mente das pessoas. E o preço estamos pagando por isso. Porque mesmo se Jesus disse naquela época ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque vocês me viram, vocês serão menos justificados na hora do juízo do que Sodoma e Gomorra. Parafraseando. Ai de ti, Pedro Leopoldo, ai de ti, Belo Horizonte, ai de nós, porque nós tivemos no Brasil, por exemplo, profetas de alta monta. Mas não sei se a gente fez coisa boa com isso. Quando eu falo aqui desse movimento mundial espiritual, não estou falando do movimento espírita brasileiro, que é um movimento humano, cheio de erros, porque uma vez um senhor, numa palestra parecida com essa, falou assim, Sérgio, você acha que nós, espíritas, estamos com essa bola toda? De ser o consolador prometido por Jesus? Eu falei, de jeito nenhum. Nós, espíritas, não estamos com essa bola toda, não. É o espiritismo que está com essa bola toda. E o espiritismo, inclusive, além de e aquém de Kardec. E o Kardec foi um missionário para
deixar a coisa clara para todo mundo. Porque, gente, conhecimento espiritual é perigoso. Ele mal entendido pode gerar catástrofes. Eu já falei aqui que eu vi um Discovery Channel sobre Hitler dizendo que Hitler era reencarnacionista. Ele acreditava que matando o pessoal das raças inferiores, ele obrigaria todo mundo a reencarnar na raça ariana. Poxa, está fazendo uma caridade danada. Um casal francês, segundo Kardec, estava passando um aperto, se mataram os filhos para poder reencarnar rápido em outro lugar, num lugar melhor. Não se entende, não se adquire conhecimento espiritual sem um critério. O dono desse critério, por enquanto, nesse planeta, chamou-se Allan Kardec. Kardec não é nem o conhecimento em si, é o critério. Se você quiser ficar numa maionese espiritual aí, vai no campo do, né, encarnacionismo e tal. Você pode entrar em cada gelada, mas o critério, que inclusive é um critério cristão, é a grande ferramenta para você não misturar as coisas. O problema é que nem todos nós conseguimos aceitar esse critério, né? E o Espiritismo não tem papa, nem ordem canônica. Você pode ter lido, né, o Nosso Lar até o 2º capítulo e amanhã já fundar um centro espírita, né? E Deus te acompanhe, né? Então, assim, gente, esse processo pedagógico ficou claro. A lei com Moisés, porque a gente era criança, 3 aninhos de idade, não tinha noção do superego. Aí quando depois passaram-se os 1.500 anos, aí veio Jesus Cristo falando, olha, vocês já podem ter a lei internalizada aí no seu superego. Vocês não precisam de ficar a lei de fora para dentro, não. Vocês podem colocar uma lei de dentro para fora. Mais uma vez eu vou contar um caso, sempre repito as coisas, mas muito legal. Secretaria de um curso de inglês, né? Eu cheguei lá, eu fui pedir xerox para a secretária, xerox com 24 horas de antecedência, por favor. E não tinha ninguém ali na secretaria, estava tudo livre. Só que a coordenadora viu e falou assim, ô meninas, espera aí. Quando é que nós colocamos essa lei aqui, ó, xerox só com 24 horas de antecedência? Ah, tem uns 2 meses. Por exemplo, no dia da matrícula, vocês devem estar lotado de gente aqui. Mas o que custa você sair do celular e pegar o documento do liceu, tirar o xerox para ele, já que você não está fazendo nada? Foi exatamente o que Jesus fez quando, né, atire a primeira pedra se você não tiver pecado. As leis não podem ser só mecânicas assim, elas têm que começar a vir do coração. Só que tem um problema, quando você começa a ser cristão, tem um pastor aqui, lá da Lagoinha, ele falou uma coisa muito interessante, pastor Márcio, falou, quando você é cristão e você começa a seguir, se você vai contra a lei, você é punido pela lei. Mas se você vai além da lei, você é perseguido. Então, acho que é Martin Luther King que falou, né, que o cristão tem o dever de não seguir as leis espúrias. Que existem leis espúrias, né? Então, a gente, para o cristão, a coisa não é tão fácil assim. Então, gente, depois vieram esses conhecimentos espíritas, o espiritismo fala assim, não vim destruir você também, não ciência, mas eu vim destruir a ciência de paradigma materialista. Que segundo Allan Kardec, se o espiritismo veio destruir alguma coisa, foi o materialismo. E a ciência de paradigma materialista está hoje gastando bilhões de dólares em pesquisas que não vão chegar a lugar nenhum, simplesmente porque não tem a coragem de admitir que as pesquisas que pudessem ser válidas sob o paradigma da espiritualidade não vale a pena nem sequer cogitá-las. Essas frases não são minhas, são do Dr. Rupert Sheldrake, que escreveu um livro que chama Ciência Liberta, né? Science Set Free, que ele chegou a ser esfaqueado nos Estados Unidos, porque ele começa a colocar nas palestras dele, né, os engodos, os erros da ciência de cunho materialista, de uma paradigma materialista. As constantes que não são tão constantes assim, os dogmas que não podem, né, que proíbem você, ou o cientista, proíbem ele de pesquisar uma coisa como a mediunidade, os fenômenos psíquicos, não se pode tocar nisso. Por que não pode, gente? Porque nossa sociedade é toda mantida, né,
sob os aspectos do materialismo. Existe todo um grande rol de interesses enormes aí fora que mantém a ignorância da humanidade sobre a questão do espírito por causa disso, porque são interesses graves, né? Eu lembro conversando com uma prima minha que veio conversar comigo, bióloga, dessas bem, né, ecologista e ecóloga, né, bem acadêmica, né? Ela falou: Sérgio, me convence. Não, de jeito nenhum. Eu quero que você mantenha o seu emprego na universidade. Eu sou uma pessoa que tem uma certa, né, fraternidade com você, minha prima, te considero desde criancinha. Não, agora não é hora de você começar a pensar, acreditar em espírito, não. Se acreditar é lá na calada da noite na sua casa, né? Mas eu não quero depois, daqui a 2 meses, você falar assim: olha, você acabou de me demitir, vindo com aquelas ideias suas. Porque é assim mesmo. As pessoas que fizeram uma pesquisa sobre mediunidade nas universidades americanas com médiuns brasileiros na década de 90 foram praticamente todas demitidas, porque a pesquisa dava evidências de que a mediunidade existe. O Dr. Ian Stevenson, nos Estados Unidos, Faculdade de Virgínia, o cara dono da Xerox, antes de morrer, falou assim: toma $1 milhão para você pesquisar reencarnação, memórias pré-reencarnatórias de criança. Ele, hã? $1 milhão? Nós estamos falando aí de 1970, hein, gente? Década de 70, ou seja, era bem mais que esse $1 milhão de hoje. Aí ele chegou na Universidade de Virgínia: quero pesquisar memórias pré-reencarnatórias em crianças pequenas. Eu tenho $1 milhão. Bom, vamos pensar a respeito do assunto. Isso é coisa séria, esse negócio de reencarnação. O americano tem esse lado bom, né? Botou o dinheirinho ali, os caras, e ele faz pesquisa até hoje, publicam livros, discípulos dele, como Jim Tucker, publica livro com todas as evidências a ponto. Um dos caras mais materialistas e ateus da astrofísica americana, o Dr. Carl Sagan, né? Cuja esposa se orgulhou em dizer, na hora da morte, ele nem pensou em Deus, ele nem quis falar nada. Ele disse assim: se existe um trabalho sério sobre a questão da paranormalidade que eu conheci, é o do Dr. Ian Stevenson. E os livros dele, inclusive, estão em português, sobre memórias pré-encarnatórias de crianças. Ou seja, o Espiritismo não veio trazer uma religião nova. E Allan Kardec insistia nisso. Ele falava assim: por que que eu declaro que o Espiritismo é uma religião somente no aspecto filosófico? Porque se a gente declarar que o Espiritismo é uma religião do aspecto físico, nós limitaríamos isso aí a algumas pessoas. E existem cartas de Kardec junto a um padre da época de 1800 e alguma coisa, 60 e tantos, o padre insistindo com Kardec que o Espiritismo é uma nova religião, e o Allan Kardec: não é. E ele sabia por que o padre queria que o Espiritismo se tornasse uma nova religião, para ficar limitado entre os espíritas. Não é? E o cristianismo ficou limitado entre os cristãos porque a gente pensa que Jesus veio fundar uma religião. Só que hoje tem centenas de denominações cristãs que muitas vezes brigam entre si. Tem algum sentido? Não. Tanto não tem que o próprio Kardec, quando estudava em Yverdon, ele ficava frustrado na adolescência porque a escola dele, a escola de Yverdon, estava falindo devido a brigas entre os padres, entre os professores protestantes e os professores católicos. E Allan Kardec falou: não vejo razão no evangelho para quem está entendendo o evangelho para ficar brigando, né? E aí, no futuro, entendeu o espiritismo, falando: não, segundo a sua biógrafa inglesa, Anna Blackwell, né? Falava assim: Allan Kardec depois descobriu no espiritismo a grande ferramenta do diálogo interreligioso, porque é uma verdade que está aí para todas as religiões. Por isso o espiritismo vem falar: não vim destruir as religiões, mas sim, o espiritismo, ele vem dar passada, né, de régua em dogmas que não fazem sentido, dogmas que fazem com que a pessoa chegue e fale assim: meu Deus do céu, tenho certeza que eu tenho que acreditar nisso? Sou uma pessoa adulta, vacinada. Você tem certeza que você quer mesmo que eu acredite nisso? É para esse que está nesse estágio pós-iluminista da sua vida espiritual que o espiritismo veio.
Por isso que Allan Kardec fala, se você está na sua religião, essa sua religião sua, ela te faz um homem de bem, né? Amor ao próximo, fraterno, beleza, você não precisa de espiritismo. Mas se as dúvidas começam a chegar na sua cabeça, se você já é uma pessoa pós-iluminista, vamos dizer assim, você vai precisar do espiritismo. Do contrário, a descrença vai começar a formigar, a comer a sua crença, né? E é por isso que o espiritismo veio para trazer verdades que, como diz Jesus, né? Para lembrar o que eu tenho dito, eu vou enviarei um outro consolador para lembrar o que eu tenho dito e dizer algum pouco mais, falar mais do que eu não posso falar agora. Pensa bem Jesus falando de física quântica com Pedro. Pedro, não fale assim comigo, porque o seu grau vibracional vai fazer com que a série estequiogenética do seu perispírito fique com peso específico atômico. Mas, ô Pedro, ó, mestre, acabou. Eu vou embora, porque agora o senhor, né? Não dá, Jesus não podia explicar essas coisas na época daquela. O Espiritismo veio para unir, inclusive, a ciência e a religião. A ciência, se ela tornasse de paradigma espiritualista e se tornasse de paradigma espiritualista, não significa que a ciência vai aceitar todas as viagens maionéticas, né, espiritualistas que possamos oferecer. Não, ela vai, como o Dr. Ian Stevenson está fazendo na Faculdade de Virgínia, fez, ele já é falecido, né? Mas os discípulos deles fazem, e assim a ciência vai concordando. Né? Então, porque o Espiritismo, por isso que se diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Então, mas voltando ao princípio, por que Jesus não veio destruir a lei? Pelo mesmo motivo que o Espiritismo não veio destruir a ciência nem a religião, mas veio trazer a variável ou a constante que faltava para a gente parar de brigar. Porque os conhecimentos, como por exemplo a reencarnação, são seríssimos. A reencarnação ela é tão recusada porque ela traz verdades gravíssimas para a humanidade. Os psicólogos que não estão sabendo, se aprofundando no conhecimento de reencarnação, estão, sabe, vão chegando para o outro lado e falam, meu Deus, que perda de tempo, porque a maioria das pessoas que eu atendi tinham mais de 20 mil anos de idade, mais de 21 anos de memórias e traumas. Eu fiquei ali me atendo há 70 anos, 30 anos, 25 anos. É o que os espíritos falam, né? O autoconhecimento do espírito não se resume ao útero. O autoconhecimento nosso, ele é bárbaro. Ele vai trazer coisas para a gente... Lembra da Dona Laura no livro Nosso Lar, gente? Está no livro Nosso Lar, Dona Laura, um espírito, começa ela e o marido dela a ter perturbações de vulto. No diálogo atual, né? Piraram na espiroqueta. Ficaram doidão, né? Mas, claro, no eufemismo dos livros do Chico, graças a Deus, ele falava, estávamos com perturbações de vulto. Então, eles foram fazer um exame médico lá para saber e estavam tendo memórias de outras encarnações. E isso é perturbador, com certeza. Nada legal. E eles foram recomendado a eles que eles lessem as suas memórias de 300 anos antes, porque mais que isso eles não aguentariam. Ficaram muito surpresos com as memórias. Meu Deus, olha o que eu fui aqui. Nossa Senhora, você foi Gengis Khan, aquelas coisas. Ficaram super surpresos. Aí, de repente, falaram assim, não, mas não basta vocês me lembrarem intelectualmente. Vocês vão ter passes magnéticos para vocês recuperarem as emoções. Aí, meu filho. E aí, mas para que isso? Para você parar de ficar louco. Porque encarnação é um processo de loucura da personalidade, no bom sentido, para a gente esquecer. Por quê? Porque a gente não perdoa. Nem se perdoa, nem perdoa os outros. A falta do perdão faz com que a gente precise desesperadamente do esquecimento. A gente não conseguiria mover um pé para frente se a gente começar a lembrar dessa encarnação mesmo, as besteiras que a gente já fez, a gente já fica assim querendo esquecer, é ou não é? Imagina mais 10 encarnações de besteira para fora. Tudo isso na sua memória emocional. Então, tudo isso é grave. As terapias do mundo inteiro deveriam estar se ajoelhando, se debruçando por sobre esses conhecimentos. Mas não, nós estamos brincando de ser materialistas. Com todo esse conhecimento aí, isso tem um preço. Por isso, mais uma vez, Jesus não veio destruir a lei, mas
essa questão é da irmã Ilha. Ela falava, Sérgio, existem nas instituições, existem os constituídos e os constituintes. E toda vez que chega um constituinte, gera conflito. E o espiritismo é um constituinte. E o constituinte verdadeiro, ele não despreza as boas tradições, mas ele lava as tradições que são agora inadequadas ao estágio evolutivo em que a humanidade se encontra. Por isso que Jesus falava, aos antigos eu falava um X, eu hoje, porém, vos falo Y. Está na hora de você fazer diferente agora. E o Espiritismo fala junto com Jesus, só no tempo de Jesus era feito dessa forma, e se você for um cristão que se apegue às tradições cristãs, ainda mais as tradições romanas, com todas as influências pagãs do romanismo no cristianismo, o Espiritismo veio explicar como fazer né? Ele não está contra a igreja X, nem a igreja Y, mas para que essas igrejas, que vêm sim se eximindo de erros do passado. A igreja, né, os cristãos, por exemplo, interpretaram por muito tempo que, segundo a Bíblia, a Terra era o centro do universo e o Sol rodava em torno de nós. A ciência, assim como o Espiritismo chega e fala, olha, não é isso. A ciência também chegou e falou, não é isso. É a Terra que gira em torno do Sol e a Terra não é o centro do universo. Hoje, acabou o catolicismo por causa disso? Não. Se você gosta da vela, se você gosta da igreja, não tem problema. Mas acabou o catolicismo? Não, acabou não. Mas ficou uma religião um pouquinho menos impalatável, porque se você até hoje acredita, né, que a Terra é o centro do universo e que o Sol e tudo gira em torno de nós, de acordo com a interpretação bíblica, isso é interpretação bíblica, até 1700 ali. Está entendendo? Por isso que existe um processo pedagógico. E não é por isso, não é à toa que Allan Kardec foi um pedagogo. Foi aquele que veio mostrar um critério de pedagogia para dizer como é que a gente vai fazer um upgrade e parar. A sociedade, gente, que o dia que a gente estiver com isso no nosso patamar, imagine essa sociedade no mundo católico espírita, protestante espírita, né, espiritualista espírita, com critério cristão superior, que humanidade seria espetacular. As curas que iriam ser feitas nas religiões chamadas spirit release ou desobsessão, né? As curas que a gente vê, eu pratico reunião de desobsessão há 40 anos, as curas que a gente vê, os adiantamentos reencarnatórios que demorariam 3, 4 encarnações de sofrimento resolvidas ali naquela hora, com um perdão espiritual de um ex-algoz ou de uma ex-vítima, tudo isso seria um upgrade enorme para a humanidade em termos dos problemas que hoje a humanidade vive, que são os problemas psicológicos. A maior doença da humanidade hoje, praticamente, tem a ver com a doença da alma. Mas a gente persiste no materialismo, e enquanto isso não acontecer, da gente esquecer um pouquinho da matéria e começar a prestar atenção do que a gente vai continuar vivendo depois da morte, né? As coisas vão ficar mais complicadas. Mas só lembrar, o Espiritismo não veio destruir as religiões, veio dar cumprimento à base cristã verdadeira delas. Ele não veio destruir a ciência, veio dar uma base espiritual de congruência com a existência da alma para essa ciência. Muito obrigado. Muito bacana, né? Bacana entre aspas, viu, gente? Tem um amigo meu, né, Luiz Sérgio, que fala assim, se você tá lendo os livros espíritas e tá achando lindo, é porque você não entendeu. Você não entendeu. Hoje eu tava lendo um livro, acho que era o Palavra de Vida Eterna, aí tá assim, perdoe aquele que fez isso com você, perdoe aquele outro que fez isso, perdoe aquele que te abandonar, perdoe. Eu tô assim, gente, essa mensagem hoje, nada a ver, né? Outra pessoa, é raro. A espiritualidade errou de endereço. Aí liguei meu computador e fui trabalhar. Aí uma empresa, depois de 2 semanas adiando o retorno que precisava me dar sobre um trabalho que eu estava fazendo, eu preciso que esse trabalho seja entregue hoje até tal hora, porque senão... E aí veio, né?
Sentei na mesa e falei assim, vou tomar café com calma agora. Que ousadia, né? Os 15 minutos que eu cheguei atrasado, até que o Espírito encaixou de novo. Falei assim, entendeu que a mensagem para você, filho? Perdoe e vai trabalhar? Aí eu acho que na hora que a gente começa a entender, né, que as coisas são para nós, para nossa mudança, para a gente lidar de forma diferente com as demandas, os desafios da vida, aí a gente começa a entender, né, um pouquinho a doutrina. Bom, que a gente possa refletir, né, nessa explanação e possa levar para casa para a gente meditar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer uma oração para a gente agradecer? A gente possa agradecer a espiritualidade superior que esteve aqui nos inspirando e sempre está nos ajudando a tentar compreender com mais profundidade a mensagem do Cristo, tentar entender o seu evangelho, as suas orientações e nos desafios práticos do nosso dia a dia, colocarmos esses ensinamentos em prática. Pedimos o auxílio dos espíritos superiores, dos nossos guias, para que a gente possa compreender essa necessidade e mudarmos as nossas atitudes, adequando às orientações do Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo auxílio de sempre e que a gente possa fazer a nossa parte. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, agradecer o pessoal de casa também. Quem quiser tomar o passe, só aguardar que a gente vai começar a chamar. No mais, uma ótima semana a todos, uma ótima noite.